E aí, maravilha, tudo certo, tudo ótimo? Continuando o nosso estudo dos parâmetros curriculares nacionais na área de educação física. Parado? Então, bora lá! Educação física e cidadania. Com a concepção da cultura corporal de movimento, a educação física promove a cidadania, pois possibilita que todos tenham acesso ao processo de aprendizagem. A educação física tem como eixo fundamental a inclusão do aluno, seja na sistematização de conteúdos e objetivos, seja no processo de ensino e aprendizagem para evitar a exclusão e a seleção dos aptos em detrimento dos inaptos. Além disso, busca desenvolver a autonomia, a cooperação, a participação social e a afirmação de valores e princípios democráticos. Ter espaços públicos de lazer e práticas corporais é um direito dos cidadãos. É preciso que os alunos valorizem essas atividades e reivindiquem o acesso aos espaços e a programas de práticas corporais dirigidos à população em geral, e essa postura deve ser trabalhada nas aulas de educação física. A educação física escolar deve possibilitar que os alunos analisem criticamente os padrões de beleza, saúde, desempenho, competição exacerbada, além dos valores impostos pelo esporte-espetáculo como produto de consumo, que são elementos de exclusão e discriminação social e consumismo. A compreensão da organização institucional da cultura corporal de movimento na sociedade deve dar subsídios para uma discussão crítica sobre o sistema esportivo profissional, a ética do esporte, a discriminação racial e sexual que nele existe. Essa contribuição se dá por meio de exemplos, contexto político e histórico de inclusão de negros e mulheres nas práticas organizadas dos esportes profissionais, formando uma consciência individual e social pautada no bem-estar, em posturas não preconceituosas e não discriminatórias e, ainda, no cultivo dos valores coerentes com a ética democrática. Prosseguindo para mídia e cultura corporal de movimento. A adolescência atual tem grande capacidade para produzir formas culturais próprias e elas estão fortemente influenciadas pelos meios de comunicação, mídia. Essas mídias hoje rivalizam com a escola e as famílias no que se refere à formação de valores e atitudes. Na cultura corporal de movimento, a atuação da mídia é também importante. Ela constrói novos significados e modalidades de entretenimento e consumo. Hoje, todos são potenciais consumidores do esporte espetáculo e, muitas vezes, o aluno toma contato precocemente com práticas corporais e esportivas do mundo adulto. O esporte tem grande participação na mídia e traz consigo valores como esforço, disciplina, que darão possibilidade de vencer na vida, dinheiro e medalhas olímpicas. Por outro lado, a mídia chama de esporte tudo aquilo que visa melhorar as condições físicas das pessoas. Andar, correr, malhar na academia, superar desafios, bungee jumping, asa delta ou atividades da natureza, montanhismo, trilha ecológica. Muitas vezes, as informações são superficiais. No caso esportivo, a mídia criou uma outra modalidade, que é o esporte espetáculo, que acaba distanciando o espectador da realidade, criando uma falsa sensação de contato com o real do esporte e da dança, por exemplo. A edição e seleção de imagens levam em conta uma lógica de espetacularização, motivada muitas vezes por interesses econômicos. Isso leva a uma fragmentação e descontextualização do fenômeno esportivo e cultural, dissociando-o da prática ativa da cultura corporal. Nesse contexto, é importante que o professor saiba utilizar os canais midiáticos, até porque os alunos de hoje utilizam muito a cultura audiovisual, além de contextualizar a diferença entre o nível técnico de atletas e as reais possibilidades de cada um. Enfim, a educação física deve manter permanente diálogo crítico com a mídia, trazendo-a para dentro da escola como um novo dado relacionado à cultura corporal de movimento. Prosseguindo, educação física e os temas transversais. Primeiro falaremos de ética. A cultura corporal de movimento é um campo muito importante para o desenvolvimento moral dos indivíduos, resultado das relações entre a afetividade e racionalidade. Sensações como excitação, irritação, prazer, cansaço e, eventualmente, até dor são delimitadas e controladas em seu contexto de prática. E essas sensações são, muitas vezes, distintas das experimentadas na vida cotidiana. As práticas da cultura corporal de movimento são ricas e paradoxas, pois em suas interações sociais, na mobilização efetiva, o caráter ético do indivíduo se explicita para si mesmo e para outro por meio de suas atitudes, permitindo a tomada de consciência e a reflexão sobre esses valores mais íntimos.
O respeito mútuo, a justiça, a dignidade e a solidariedade podem ser exercidos dentro de contextos significativos e de forma autônoma pelos seus participantes. E podem tornar-se procedimentos concretos e serem exercidos e cultivados nas práticas da cultura corporal. No caso específico dos jogos, esportes e lutas, não é possível afirmar que uma atitude de ética desenvolvida no contexto de jogo será levada para além daquela prática. Mas, nesse contexto, é possível trabalhar o respeito mútuo e a atitude leal e não violenta. Na interação com o adversário, a capacidade de julgamento, justiça e injustiça, confrontando-se com o resultado do jogo e o árbitro, o trabalho em equipe, nos jogos coletivos, saber ganhar e perder, não tendo a atitude de humilhar quando ganha e nem se sentir humilhado quando perde. Um outro exemplo de discussão ética surge diante de uma atitude de simulação. A tentativa de ludibriar o árbitro é algo a ser discutido no âmbito da ética. Inclui-se aí a discussão sobre a dimensão pessoal da ética no valor atribuído às atitudes certas e erradas, positivas ou negativas, construtivas ou destrutivas, incluindo ainda a dimensão social da ética pessoal, em que há a tentativa de transferência de responsabilidade das atitudes pessoais para o grupo ou para o juiz. A apreciação do esporte-espetáculo permite conhecer e diferenciar as referências de valores e atitudes presentes nas práticas da cultura corporal, exercida profissionalmente, nas quais, obviamente, a vitória, a derrota, a regra e a sua transgressão adquirem outra conotação, outro tipo de consequência. Continuamos agora com saúde. Educação física e saúde têm íntima relação e conhecimentos relativos à construção da autoestima e da identidade pessoal ao cuidar do corpo, nutrição, valorização dos vínculos afetivos e tudo mais relacionado à saúde da coletividade tem seu espaço devido na sua atuação escolar. Valores e conceitos. O senso comum prega alguns conceitos e ideias questionáveis sobre dieta, forma física e modelos de corpos ideais. Atrelados a isso, se tem a ideia de consumo de bens e serviços, equipamentos, academias, complementos e suplementos alimentares, etc., como métodos infalíveis no combate ao uso abusivo de álcool, fumo e drogas, além de recursos de integração social do jovem e adolescente. Enfim, o que se vê é uma ênfase nos produtos da prática e menos nos processos. Praticar esportes igual saúde, dançar igual expressão, etc. É preciso dar a devida importância àquilo que ocorre durante o processo, mobilização de sentimentos como medo, vergonha, prazer, dor, etc. A educação física escolar deve, para além das informações de caráter científico e cultural, desmistificar, contextualizar e, principalmente, relativizar valores e conceitos da cultura corporal de movimento. Assim, o aprendizado das relações entre a prática de atividades físicas e a recuperação, manutenção e promoção da saúde corporal devem incluir o sujeito e sua experiência pessoal ao considerar os benefícios, os riscos e as indicações e contraindicações das diferentes práticas da cultura corporal de movimento e as medidas de segurança no seu exercício. Procedimentos. Principalmente nas zonas urbanas, os espaços públicos de lazer deteriorados, poluição, violência, falta de tempo para atividade física contribuem para um estilo de vida sedentário, estresse e alimentação inadequada, resultando em problemas graves como doenças cardiovasculares e até morte. No caso de crianças e adolescentes, essas dificuldades resultam em uma diminuição da atividade motora, ao abandono da cultura de jogos infantis e a substituição da experiência prática por uma de assistir passivamente às práticas da cultura corporal de movimento. Nada substitui a experiência prática e vivência corporal. Toda experiência tem existência quando são exercidas pelas pessoas. Pluralidade cultural. As diversas práticas corporais advindas das manifestações da cultura corporal de movimento possuem as mais variadas origens étnicas, sociais e regionais, compondo um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. E, diante das diferentes manifestações, o aluno deve adotar uma postura não preconceituosa e não discriminatória. Na escola, a educação física deve fazer um trabalho de pesquisa e resgate histórico dessas manifestações populares e incorporá-las no seu cotidiano, ampliando o espectro do conhecimento sobre a cultura corporal de movimento. Pode-se fazer um trabalho de reflexão e crítica sobre as distorções decorrentes da massificação, banalização e do caráter competitivo impostos pela indústria do lazer e do turismo, veiculados pela mídia. Exemplo, samba de enredo no carnaval. Prosseguindo, meio ambiente. A educação física está relacionada a esta área dos temas transversais no que se refere aos esportes ligados à natureza, os radicais como o surf, alpinismo e os de lazer ecológico como o montanhismo e o mergulho.
A preocupação maior é com a poluição sonora, visual e ambiental que essas atividades podem causar. Só a prática dessas atividades não é suficiente para entender a questão ambiental. É preciso fazer uma reflexão crítica sobre algumas características básicas de algumas dessas modalidades, como o individualismo, a busca de emoção violenta, adrenalina, a necessidade de equipamentos sofisticados e caros, etc. É possível ainda, quando em contato com a natureza, provocar essa ideia de pertencimento ao meio ambiente, de se sentir como parte integrante da natureza, entendendo que observá-lo, estudá-lo é importante para compreender os desequilíbrios projetados no meio por intermédio de suas ações e interferências. Continuando, orientação sexual. As práticas corporais são espaços de produção simbólica, por onde as pessoas se comunicam com o outro e com sua própria cultura. Sendo assim, jogar, lutar e dançar possibilitam expressar afetos e sentimentos, explicitam desejos, sedução, etc. Essa comunicação é padronizada pela própria cultura corporal de movimento. Para os jovens, essas práticas podem contribuir e também prejudicar a autoimagem. Os valores pré-estabelecidos de beleza, estética corporal e gestual, eficiência e desempenho devem ser objetos de análise crítica e reflexiva. Caso contrário, esses padrões aprisionarão as visões em modelos estanques. É preciso valorizar os estilos pessoais e os interesses particulares em aperfeiçoar-se numa ou outra modalidade, contribuindo para o cultivo da cultura corporal de movimento como instrumento de sociabilidade e convivência social. As problematizações acerca dos corpos devem evitar uma abordagem apenas discursiva, inserindo situações nas quais conceitos, preconceitos, valores e atitudes tenham consequências efetivas, reais e concretas. Outra coisa que acontece com relação à sexualidade faz referência aos padrões sociais de gênero homem e mulher, que são pautados em referências biológicas e socioculturais. Há referências e modelos de eficiência no jogo masculino. Por exemplo, se uma menina joga futebol, bem dizem que ela até se parece com um homem jogando. Essa visão mostra o tipo de valor cultural e os padrões de identificação e gênero em relação à motricidade. Um exemplo dessa generalização é a relação que se faz entre masculino e quesitos como força e velocidade e feminino como coordenação e equilíbrio. Ao se trabalhar esses assuntos, as turmas mistas são fundamentais para que se aprendam a tolerar, não discriminar e conhecer as diferenças, de forma a não reproduzir, de forma estereotipada, relações sociais autoritárias. Continuando, trabalho e consumo. A mídia faz vinculação de produtos a diversas práticas esportivas, transformando esses produtos em objetos de desejo, implicando ou não na inclusão a um determinado grupo de referência. É preciso, novamente, fazer uma análise crítica sobre esse fato. É importante o professor trabalhar com os alunos o consumo, pois este é colocado como forma e objetivo de vida, transformando bens supérfluos em vitais. Este é o consumismo. Ainda sobre o tema, é importante lembrar e refletir sobre a transformação e produção cultural em produto a ser consumido. Exemplos: relacionar as escolinhas de futebol com o desaparecimento dos campinhos de várzea, as academias de natação que elegem os 4 estilos de competição como objetos de ensino e representativos desse universo de conhecimento. Agora vamos para aprender e ensinar educação física no ensino fundamental, mas antes disso, vamos dar uma pausa, recuperar um pouco as energias e depois nós continuamos com o estudo dos parâmetros curriculares nacionais na área de educação física. Maravilha? Valeu e até o próximo estudo!